Escutem isto aqui. Então vamos escutar o processo do arrebatamento, né? Vamos escutar. Escute isso aqui. Vamos começar aqui com o verso 13. É o que nós lemos. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca daqueles que já dormem, para que não vos entristeçais com os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim aos que em Cristo dormem, em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Antes daqui, eu creio que tem uma outra parte aqui, deixa eu ver se está aqui, que eu queria ler. Deixa eu ver se é o 117 aqui. Deixa eu ler aqui primeiro então, aqui ó, 117 da mesma mensagem. Agora essa é a era em que estamos vivendo agora mesmo, a 7ª era da igreja. Agora, é para ser tudo manifestado no grão de trigo no final, outro retorno, está vendo? Outro retorno. Quer dizer, não é, tem pessoa que fala uma coisa dessa aqui e vai falar que já vai ter mais alguma coisa. Ele está mostrando outro retorno do verdadeiro grão, que uma vez ele viveu aqui, agora ele está aqui novamente. Jesus é esse grão verdadeiro que está aqui, tá? Outro retorno. Agora, se você notar, está vendo aqui? Ó, se você tomar Lucas 17, verso 30, ele disse como aconteceu nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem, quando o Filho do Homem começar a revelar. Começar a revelar significa que é trazendo uma mensagem de transformação. Uma mudança de vida. Primeiro é a mudança de vida e depois uma mudança de corpo. Tá? Uma mudança de vida e depois uma mudança de corpo. Então, diz aqui, ele diz como aconteceu nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem, quando o Filho do Homem começar a revelar. O que é revelar? Fazer sua revelação do que ele é nesse dia. Revelar para o povo a palavra que tem sido dada a conhecer para o dia. Revelar ao povo pela manifestação do Espírito Santo, fazendo aquele Jesus viver entre nós. E lembre-se, ele foi representado ali num homem. Um homem. Viu aqui? Aí, está vendo ele ali? Ó? Ele foi representado num homem. E aqui também é num homem. O Espírito Santo é Espírito. Deus é Espírito. E Deus é a palavra. Mas a palavra foi representada num homem. Como era aquele homem? Comendo carne de boi e bolo que Sara fez. E dizendo, dizendo a Abraão, Sara vai ter um filho. E Sara teve um filho. Por isso Jesus disse, assim como aconteceu lá, seria aqui. Deus manifestaria em um corpo humano, trazendo uma revelação de transformação. E a transformação começa exatamente com a mensagem. Colocando as pessoas na ordem para o rapto. E por isso que eu disse que a maioria já ficou para trás. Nem sabe o que é isso. Só sabe que existe uma mensagem, mas a mensagem está aqui não só para salvar, mas muito mais para condenar. Muito mais. Como foi nos dias de Sodoma e nos dias de Noé. A mensagem de Noé condenou milhares de pessoas e salvou 8. E condenou milhares de pessoas. A mesma mensagem. Hoje é a mesma coisa. A mensagem está aqui para salvar, na verdade, mas quem aceita? Quem recebe ela como ela é? Não é que eu falo, mas eu tenho medo de ir para o inferno, eu vou carregar a mensagem. Não é isso não. A mensagem não é para carregar na mão. A mensagem é para carregar no coração.
É a vida que está na mensagem é que vale, porque a vida é Deus, é o Espírito. E o Espírito carrega no coração. E se você carrega o Espírito, você carrega também a parte da letra. Porque essa aqui é uma letra, vocês viram que é uma letra? Mas uma letra verdadeira, uma letra que foi revelada a nós. Como foi nos dias de Sodoma, será na vinda do Filho do Homem. E o que o sétimo anjo está revelando? E ele foi representado em um homem. E fazer, deixa eu ler de novo, revelar para o povo a palavra que tem sido dada a conhecer para esse dia, revelar ao povo pela manifestação do Espírito Santo, fazendo aquele Jesus viver entre nós. E lembre-se, ele foi representado ali num homem, ele disse como aconteceu. Agora, ele leu a mesma Bíblia que nós lemos, Gênesis. A mesma Bíblia, nós não estamos lendo outra não, nós estamos lendo, quando você pega ali de Sodoma, você está lendo a mesma Bíblia que Jesus leu. Ele leu e quer que nós leiamos a mesma, para provar que lá era uma profecia e aqui é o cumprimento da profecia, e nós estamos vendo o homem que cumpriu a profecia. Esse homem cumpriu a profecia. E esse homem trouxe a manifestação do Espírito Santo na terra. Foi que trouxe, porque pela palavra que ele expressou, ele estava expressando Deus na terra. E a expressão da palavra dele é uma mensagem para transformação. Por isso Jesus chegou a falar, como foi lá, Deus em um corpo humano revelou o segredo do coração de Sara e de Abraão, haveria a mesma manifestação. O mesmo Jesus que estava na Palestina manifestaria aqui. Não era o corpo dele lá não. Jesus é Deus. Aquele poder, aquele Espírito que estava lá na Palestina, manifesta em outro homem aqui para cumprir a sua palavra, tá? Porque aquele corpo lá é cordeiro, o cordeiro já morreu no nosso lugar e ressuscitou, está glorificado já, o corpo. Agora ele manifestaria em outro corpo, manifestando Deus, e Deus é Espírito. Tá, então, deixa eu continuar na outra escritura que eu estava lendo. Porque se cremos que ele... vamos aqui. Dizemos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos. Essa palavra preceder significa impedir, quer dizer, nós não vamos impedir aqueles que dormem, nós vamos impedir eles não, porque eles vão ressuscitar, sabe? Porque o mesmo Senhor descerá, está vendo? O mesmo Senhor descerá. Agora escutem com atenção. O mesmo Senhor descerá dos céus com alarido, com voz de arcanjo e a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Eu quero que você note uma grande coisa acontecendo aqui agora. Não perca isto. Está vendo? Agora note, a palavra diz aqui em Tessalonicenses, ele está falando segunda, mas é primeira, né? Que há três coisas, notem, do verso 13 a 16, há três coisas que tem que acontecer antes que o Senhor, Ele próprio, apareça. Agora, isso aqui que vocês têm que entender, é o quarto selo. Jesus vem 3 vezes. Primeira vez veio para morrer, sangrar, quer dizer, isso significa morrer e o sangue trabalhar no nosso lugar. Segunda vez ele vem nas nuvens no rapto. Terceira vez ele vem com a noiva para o milênio. Antes que ele apareça, tem que acontecer 3 coisas. Primeiro, alarido. O que é alarido? É uma mensagem chamando as pessoas ao arrependimento.
o mesmo Senhor descendo do céu com alarido. Não era outro, não, é o mesmo Senhor. Só que esse Senhor está cumprindo aquilo que ele disse, que como foi nos dias de Sodoma. Essa é a parte que é mais importante para todo ser humano. Porque o mais importante ali não era ser pegado pela mão para sair do fogo de Sodoma. O mais importante era receber Deus em casa e comer com Ele. Era mais importante. Porque Ló, anjos pegaram e tiraram. Tiraram. 2 anjos tiraram muita gente. Mas para quê? Ló saiu, não saiu? Foi para uma caverna. E depois teve filhos com a própria filha. E depois veio uma nação que foi contra Israel. Mas Abraão estava num lugar e Deus chegou e comeu com ele. Separado, Abraão estava separado. Essa mensagem veio para colocar as pessoas separadas de qualquer incredulidade. Essa mensagem nos coloca numa posição que toda incredulidade, toda escuridão, tudo que não presta vai embora. E a gente fica livre. Mas como nós podemos estar livres? Por causa da luz do entardecer. Nós temos que ver, mesmo na escuridão, nós temos que saber que há uma luz maior, que brilha e que te coloca numa posição mais alta, ou te leva a um outro mundo, o qual os nossos olhos não veem. É isso que nós precisamos entender. Então vamos mais aqui. Então ele disse aqui, antes que ele apareça, ele próprio apareça. Rapidamente agora, de modo que possamos encerrar. Está vendo? A primeira coisa que acontece, note, um alarido, uma voz, uma trombeta. Leiamos isto agora e vejamos se está certo. Está vendo? Porque o mesmo Senhor, verso 16, descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. 3 coisas acontecem, uma voz, quer dizer, um alarido, uma voz, uma trombeta. Tem de acontecer antes de Jesus aparecer. Agora o alarido, Jesus fará todas essas 3 coisas quando ele estiver descendo. Um alarido, o que é um alarido? É a mensagem saindo primeiro, o pão vivo da vida, produzindo a noiva. Está vendo? Agora, Deus tem uma maneira de fazer coisas, e Ele nunca muda sua diretriz. Ele nunca muda. Ele é um Deus imutável. Em Amós 3:7, ele diz que não faria coisa alguma na terra até que primeiro revelasse os seus servos, os profetas. Exatamente, tão certo quanto ele prometeu isto, ele o fará. Através de quem? Através de um profeta. Não tem outra maneira. Deus não tem um outro meio para trabalhar a não ser através de um profeta escolhido, principalmente o 7º anjo, que todo segredo seria revelado a ele. E é por isso que às vezes as pessoas vão passando por alto, porque eles querem, não, mas Deus é Espírito, é claro que é. Deus é a palavra, é claro que é. Mas como que Deus manifesta na terra sem um homem? Você sabe, se vocês não entenderam, pega a mensagem, aquela mensagem, o futuro lá, e lê, para os irmãos entenderem uma coisa ali. Deus, antes do pecado, ele falava a palavra haja, haja, haja. E continuou falando a palavra haja, até que o pecado começou. Aí quando o pecado começou, ele parou de falar, e está lá escrito. Então ele começou a falar através de profeta. Depois que o pecado começou.
Mas antes era haja, haja. E até então ele falou a palavra para cada filho dele. Você sabe que a palavra haja foi falada antes do pecado. Haja, haja. Se eu tenho um corpo glorificado, ele já falou a palavra para mim. E eu estou aceitando ela hoje. Aí ele falou para todo mundo. Mas aí o pecado veio e interrompeu o seu plano. Mas ele disse, mas o plano prossegue, sabe? Só houve uma interrupção nesse período, porque Deus precisava que isso acontecesse para que Ele pudesse salvar aqueles que são salvos. Sabe? É claro, aqueles que são salvos, como nós lemos aqui, creio que foi no domingo, ou quinta-feira, todas as pessoas salvas já são salvos, e Jesus só veio para redimir esse salvo. Deus não veio para redimir pessoas que não são salvas, só pessoas que são salvas. Então o sangue de Jesus Cristo é só para quem é salvo. Então esse salvo entraria num sistema aqui que precisava de ser redimido, precisava de reconhecer a posição, e esses salvos reconhecem a sua posição no corpo de Cristo. Todo eleito reconhece, sabe? Não importa as suas fraquezas. E quando a pessoa reconhece essa posição, todas as fraquezas são perdoadas. Todas, sabe? E é por isso que muitas pessoas vai chegando a um ponto de esquecer. Ah, mas eu sou tão fraco. Mas Deus não falou sobre isso. Deus falou que se eu e você aceitar a verdade, tudo é possível ao que crê, sabe? Então, se nós cremos, e é claro, você acha que Deus veio buscar os fortes? Não, Deus veio buscar os fracos. Ele veio buscar os fracos, sempre foi assim. Nas bodas lá, naquela reunião das bodas, quando ele estava chamando Israel, provou que aqueles que tinham bois e estavam cuidando, ele falou assim, ó, deixe eles agora, vai agora, vai aos valados, vai às favelas, em qualquer lugar, e chama os mancos, aleijados, tudo. Eu quero a minha casa cheia. Chamou exatamente os mais fracos. E aqueles foi exatamente, e entre aqueles tão fracos apareceu um. É claro que aquilo não era lá, às vezes ele fala lá no céu, não é lá. Apareceu um. Enquanto a noiva estava recebendo a vestimenta, porque a vestimenta é a palavra de Deus, e ela está recebendo agora. Enquanto ela estava recebendo a vestimenta, chegou um sem a vestimenta e queria entrar. É como dizer assim, você não entra aqui sem essa mensagem revelada. Você pode voltar para trás. Só entra aqui se você receber a revelação total. Aí você entra. E aí ele foi tirado, jogado nas trevas exteriores. E ali haverá pranto e ranger de dentes. E aquele homem representava a virginéssia. Ela foi para as trevas exteriores porque ela não tinha a verdadeira vestimenta. Porque a vestimenta é a revelação da palavra. A verdadeira revelação, que é o pano branco, como esse papel aqui, ó. Quando você recebe toda a revelação, você é o noivo te dando a vestimenta para as bodas. Porque para chegar lá, é o noivo que dá a vestimenta à noiva. E ninguém chega lá sem a vestimenta, porque o noivo está entregando aqui na terra para chegar lá. E a vestimenta está aqui com a mensagem. Ou é a própria mensagem. Vamos dizer assim, mas claro, é a própria mensagem. Eu ia ler outra mensagem, mas que não vai dar não. Mas eu creio que deu para os irmãos entender, né? Está vendo? Então, alarido é a mensagem. Voz de arcanjo, porque eu não continuei. Voz de arcanjo é o poder de ressurreição que já está na mensagem. É como sempre eu já falei, isso aqui dá tempo ainda a falar, pelo menos isso aqui, nos dias de Lázaro e Maria e Marta ali,
ali Jesus estava mostrando esse quadro aqui para nós. Primeiro, um profeta, quer dizer, manifestou como profeta. Deus aqui manifestou como profeta. Jesus manifestou como profeta lá. Mas para ele mostrar que ele era a ressurreição e a vida, o que o próprio Deus fez? Mandou que o próprio corpo dele, que é Jesus, saísse de lá, porque Lázaro ia morrer. Então o que ele fez? Ele saiu. Saiu e Lázaro adoeceu. Mandaram atrás de Jesus, Jesus não veio. Lázaro morreu. Depois, 4 dias depois, Jesus falou: agora nós vamos lá, que Lázaro está dormindo. Vamos voltar lá, porque ele agora está dormindo. Aí os discípulos falaram: Senhor, mas se está dormindo, está bem, né? Mas Jesus falou assim: eu vou falar nas linguagens suas. Ele morreu, sabe? Ele está morto, vamos lá agora. E quando volta, por isso é a mesma coisa aqui, ó. Primeiro profeta, depois ressurreição e vida. Primeiro o homem, e depois Jesus desce do céu com alarido. Está vendo? Por isso que ele falou assim, ó, e Jesus foi representado num homem. Porque o homem já estava esperando aqui embaixo. Jesus é o alarido. Jesus é a palavra. Então, quando ele voltou, a Marta logo já viu de longe e falou: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ele disse: ele vai ressuscitar. E aí que é importante, né? Que conhecia ele como profeta, mas não sabia que ele era a ressurreição e a vida. Marta disse: eu sei que ele vai ressuscitar. Na ressurreição do último dia, ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Crês tu isto? Não é que tem que esperar a ressurreição da segunda ressurreição, não. Eu sou a ressurreição e a vida. E vocês notam como é que ele fez ali? Aonde ele está, é claro que ele sabia onde ele estava. Ela saiu andando, 2 mulheres andando, vivas, que representavam os vivos, andando com a própria ressurreição e a vida. Ó, aqui, a ressurreição e a vida é a palavra. Andando a encontrar com aqueles que vão ressuscitar. Quando chegar o momento, é como se chegasse aqui assim, ó. Aqui a transformação acontece e os outros levantam e há uma reunião e sobe todo mundo. Não é que nós vamos chamar eles, não. O poder que nos leva até eles é o mesmo poder que levanta eles e nos transforma também. Só existe um poder, esse é Deus, que faz tudo. E foi o que aconteceu lá. Quando chegou lá, tira a pedra. Ah, mas cheira mal. Mas eu não falei que eu sou a ressurreição e a vida? Pode estar cheirando mal, mas vai voltar à vida. Sabe? Pode soltar pó, mas vai ter vida. É só isso. Amém. E Deus abençoa. E Deus abençoa a todos vocês, ou a todos nós, no nome do Senhor Jesus Cristo. A irmã Valdirene agradece a Deus pelas orações por sua mãe. Ela já está em casa. Ela pede oração por seu filho Natan, que está de guarda hoje no exército. Irmão Sebastião de Moura está fazendo hoje 84 anos. Ele nasceu em 5 de junho de 1941. Vamos orar e vamos agradecer a Deus e pedir a Deus para proteger o Natan. Natan, desde de manhã, quinta-feira de manhã, ficou o dia inteiro, à noite e mais amanhã, de manhã. Vai ficar um dia e uma noite e meio-dia. Só vai amanhã, meio-dia, embora. Tá? Vamos orar, pedir a Deus para ajudar, né? Vamos fechar os nossos olhos. Senhor Deus, aqui está, Senhor Deus. A irmã está dizendo, Senhor, sobre o irmão Sebastião, Pai.
Meu Deus, ele completou 84 anos. Senhor, ajuda aquele homem, Pai. Meu Deus, eu creio que ele foi uma testemunha do Senhor aqui. E está sendo ainda, Senhor, porque ele ainda está aqui vivendo, Senhor. Guarda ele, no nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, também a Valdirene, Senhor, está pedindo pelo Natan, meu Deus, que está de guarda ali no exército, Senhor. Ajuda ele, desde manhã, o dia inteiro, à noite e até amanhã, Senhor. Ajuda ele, dá ele força, Senhor, porque não é fácil ficar um dia, uma noite, mais meio-dia, Senhor. Mas que o Senhor possa dar ele força, Senhor, para ele vencer esse período, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo. E nós te agradecemos também pela palavra que o Senhor tem nos dado, Pai. E agora, Senhor, nós estamos de regresso, voltando para os nossos lares. Nós não sabemos o que vai acontecer, Senhor, até amanhã, nesse final de semana, mas se o Senhor nos dá vida, nós estaremos aqui no domingo novamente, Pai. Assim nós pedimos misericórdia para cada família. Ajuda cada família, cada irmão, em todos os lugares, Pai. Abençoa a vida de cada um, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E dá-nos saúde também, Senhor. E dá-nos uma noite abençoada para deitar e dormir em paz. No nome do Senhor Jesus Cristo. Um pedido eu faço a Ti, Senhor. Não nos deixe perder esse rapto, Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa ter misericórdia de cada um de nós, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.